Moro em uma pequena cidade, mas que está em fase de crescimento. Do outro lado da rua da minha casa, tem uma grande extensão de uma mata. A área tem um pequeno pântano e um pequeno penhasco rochoso de 6 metros de altura. Na época deste acontecimento, existia pouquíssimas casas na minha rua. Era apenas 2 casas, e o resto da rua era só mato. Meu pai costumava caçar quase todos os dias nessa mata. Então, nunca faltava comida em nossa casa. Eu morava com os meus pais e 2 irmãos mais novos. Ele sempre voltava para casa com um tipo diferente de carne. Era tatu, capivara, coelho, codorna, iguana ou peixes, pois nessa mata havia um riacho com muita fartura de peixes. Meu pai saía para caçar sempre com o nosso cachorro, que se chamava Fred. E por volta dos meus 15 anos, passei a acompanhar o meu pai nessas caçadas. Antes de entrar na mata, eu reparei que o meu pai nunca esquecia de levar fumo de corda e deixar em cima de uma pedra que ficava próxima ao bambuzal. E sempre que voltávamos no dia seguinte, estranhamente, o fumo não estava mais ali. O meu pai sempre dizia que este fumo era para Caipora e para o Preto Velho, que era um espírito da mata que protege os animais de caçadores. Porém, este espírito é comprado facilmente com fumo e outras besteiras. Essa pedra, próxima ao bambuzal, ficava bem no início da mata. Meu pai sempre deixava fumo nessa pedra. E no dia seguinte, quando ele retornava ao local e via que o fumo não estava mais ali, era sinal que ele podia entrar na mata. Mas se o fumo ainda estivesse lá, ele não entrava. Eu, muito incrédulo, sempre achei que alguma pessoa passou por ali e pegou o fumo. Não acreditava nesse negócio de caipora ou de preto velho. Porém, sempre respeitei as crenças do meu pai. E nunca o questionei. Pois naquela época, se um filho questionasse o pai, no mínimo levaria um tapa na cara. Certo dia, não havia carne em casa para almoçarmos. Já havia 3 dias que comíamos ovo ou mandioca. Então, naquele dia, eu saí para caçar com o meu pai. Mas para nossa surpresa, o fumo ainda estava na pedra. E por mais que o meu pai trocasse aquele fumo por um fumo novo, o fumo ainda continuava lá. E o meu pai, muito supersticioso, não arriscava entrar na mata. Pois no seu entendimento, se a caipora não aceitou o fumo, com certeza ela não queria ninguém caçando na mata. Bem, era a época de quaresma, e segundo meu pai, os espíritos da mata não permitem ninguém caçando nessa época. Mas na tradição da minha família, só não comíamos carne na Semana Santa. O resto dos dias de quaresma, comíamos qualquer tipo de carne. 4 dias depois, voltamos ali na mata, aonde o meu pai deixava o fumo. Porém, nesse dia, fomos por volta de 7 da manhã. Um horário muito ruim para caçar. Mas segundo as crenças do meu pai, era mais seguro, pois as tais assombrações só aparecem tarde da noite. Bem, assim que chegamos até a pedra, vimos que o fumo ainda continuava lá. Mas dessa vez, o meu pai se arriscou a entrar na mata, mesmo sem a permissão da caipora. E ficamos ali, por horas procurando a nossa caça. Até que de repente, o meu pai avistou um tatu. Ele atirou, e o tatu
correu para detrás de uma moita. O meu pai me pediu para esperar, enquanto ele ia até lá, pois não sabia se tinha acertado o bicho. Esperei poucos minutos até o meu pai voltar apavorado, dizendo que era para nós sair dali, o mais depressa possível. Saímos daquela mata e fomos para casa. O meu pai não me contou o que houve, mas ele disse tudo para minha mãe. E ela veio a me contar mais tarde o que ele havia presenciado. Ela disse que assim que o meu pai chegou até a moita para pegar o tatu, o bicho estava em pé, sobre duas patas. Então, o bicho olhou para o meu pai e começou a rir. E depois saiu correndo sobre duas patas. Eu não acreditei muito nessa história, ainda mais contada por minha mãe. Se eu ouvisse isso da boca do meu pai, talvez até acreditaria. Mas naquela noite, algo muito bizarro aconteceu. Era por volta de meia-noite. E daí, comecei a escutar a voz da minha mãe chamando do lado de fora da casa. Me levantei para ver o que estava acontecendo e me deparei com meu pai segurando a espingarda e a minha mãe do seu lado rezando. Aquela coisa que estava lá fora chamava o nosso nome. O meu, o do meu pai e o nome dos meus irmãos, com uma voz idêntica à voz da minha mãe. A coisa também assobiava, enquanto o nosso cachorro latia freneticamente. Aquilo lá fora dava um assobio muito forte, que até doía os nossos ouvidos. O meu pai, não aguentando mais aquilo, abriu a porta da frente da nossa casa com a espingarda em punho. No nosso quintal havia um enorme pé de manga, e aquela coisa estava ali em cima, balançando toda a árvore, fazendo cair muitas folhas. Meu pai atirou 2 vezes na direção daquilo. Então, ouvimos uma risada muito macabra, e depois, tudo aquilo se aquietou. No outro dia cedo, o meu pai disse que aquilo era coisa da caipora, pois entramos na mata sem a sua permissão. Então, a minha mãe fez um mingau de milho e deu para o meu pai levar até a pedra, para acalmar a caipora. E assim ele fez. Foi até a pedra e deixou o mingau e bastante fumo. No outro dia, voltamos bem cedo até a pedra. E para nossa surpresa, a vasilha que estava o mingau estava completamente limpa, sem nenhum vestígio do mingau. E o fumo também não estava lá. Visto isso, o meu pai voltou à noite para caçar. E então, a sua caça foi bem recompensada. Ele voltou para casa com uma enorme queixada, de uns 40 quilos. Para quem não sabe, o queixada é uma espécie de porco do mato. Depois desse dia, o meu pai passou a deixar mingau e fumo todos os dias na pedra. E todos os dias era a mesma rotina. O mingau e o fumo sumia pela manhã. E assim, o meu pai sabia que a permissão para entrar na mata foi concedida pela caipora. Bem, o tempo passou e o meu pai caiu de cama doente. Os médicos da época falaram que era pneumonia. O meu pai tinha por volta de 50 anos. Ainda era um homem forte e saudável. Então, creio eu que era outra coisa, e não pneumonia. Hoje em dia, com mais entendimento, acredito que ele foi contaminado por carne de tatu. Pois depois de muito tempo, vim a descobrir que essa carne traz inúmeros riscos à saúde. Inclusive,
até mesmo a doença de Chagas. Mas enfim, em menos de um mês, o meu pai veio a falecer. Nesta época, eu já estava com os meus 18 anos de idade, e os meus irmãos estavam um com 15 e o outro com 11 anos. Me tornei o homem da casa, e a tarefa de alimentar minha mãe e os meus irmãos agora era minha. Passei a seguir os mesmos padrões de caça do meu pai. Sempre deixava o fumo e um mingau na pedra para os espíritos da mata. Porém, agora nessa caçada, era somente eu e o Fred, o nosso cachorro. Às vezes, o meu irmão de 15 anos me acompanhava durante a caça. Mas ele começou a vender frutas e verduras na feira. Essas frutas e verduras vinham de nossa horta que tínhamos em casa. E com esse dinheiro, ele ajudava a nossa família. Certa vez, a tal caipora começou a recusar o fumo e o mingau. Porém, eu era muito diferente do meu pai, e entrei na mata mesmo assim para caçar. Somente eu e o Fred. Naquele dia, consegui abater um queixada, o porco do mato. Peguei o porco e estava indo embora. Era por volta das 18 horas. Já estava bem escuro. E pouco antes de sair da mata, eu escutei algo me perseguindo por cima das árvores. Aquela coisa emitia um som muito bizarro. Era um som semelhante a um quadro negro sendo arranhado por um garfo. O Fred latia freneticamente e faltava pouco para mim sair daquele lugar. Então, apertei o passo e foi aí que senti uma forte chicotada nas minhas pernas. Foi a pior dor que eu já senti em toda a minha vida. Caí no chão, derrubando o porco que carregava nas costas. Rapidamente, olhei para trás e vi a silhueta daquela coisa. Aquilo realmente não era desse mundo. A criatura era uma figura anã. Tinha a boca enorme e olhos totalmente vermelhos. Tinha 2 orelhas, parecendo orelhas de vampiro, mas não consegui perceber se eram chifres ou orelhas pontudas. Me levantei e saí correndo. Mas o Fred, com seu espírito protetor, foi para cima da criatura, para me defender. Era como se ele falasse para mim fugir dali, enquanto ele lutava com a criatura. Eu, totalmente em pânico, saí daquela mata. E enquanto eu corria, eu vi o mato se mexendo e o Fred lutando com aquela coisa. Ele lutava ferozmente, até que de longe eu chamei pelo Fred e nada dele aparecer. Fiquei um bom tempo chamando e ele não veio, então eu fui para casa. Assim que cheguei em casa, eu contei todo o ocorrido para minha mãe e mostrei o ferimento em minhas pernas para ela. Era um corte enorme, como se fosse feito de navalha. A minha mãe passou álcool e anestesiou o local do ferimento com uma planta chamada jabu. Uma planta com efeitos anestésicos. A minha mãe deu alguns pontos no ferimento, com agulha e linha. No outro dia cedo, retornei na mata para buscar o meu cachorro. E foi aí que eu me deparei com a cena mais triste da minha vida. O Fred estava morto, com vários cortes pelo corpo. E foi aí que percebi que não há espíritos bonzinhos em matas. Mas tudo que habita ali é maligno. Fiquei muito triste e com muita raiva de tudo aquilo. Bem, eu sou do signo de Escorpião,
o signo da vingança. Aquela coisa podia fazer o que quisesse comigo, mas não com o meu cachorro. Então, peguei o meu cachorro e retornei para casa. Fiz um túmulo em meu quintal e o enterrei. Pedi à minha mãe que preparasse um mingau, bem gostoso para tal caipora. Depois, fui até o armazém e comprei um fumo de boa qualidade. Retornei até a pedra e deixei tudo lá. Voltei para casa e tranquei todas as portas e janelas. E pedi para ninguém sair lá fora aquela noite. Quando foi por volta de meia-noite, começamos a ouvir aqueles assobios. E com os assobios havia gritos. E todas as árvores próximas à nossa casa se balançavam, como se um vento forte as assoprassem, fazendo cair muitas folhas. Aquele alvoroço durou até as 4 da manhã, e depois tudo se aquietou. No dia seguinte, eu fui até a pedra, onde deixei as oferendas para tal caipora. O prato com o mingau estava quebrado, e o fumo estava todo esmigalhado no chão. Bem, tudo saiu como planejado. Quando a minha mãe preparou o mingau, eu o enchi de pimenta, assim como fiz com o fumo. Passei todo o fumo na pimenta. Esse era o único motivo daquela coisa estar revoltada. Mas para mim, ainda era pouco. Fui até o bambuzal e coloquei fogo no lugar. O fogo queimou o bambuzal quase que por completo. Fiquei até com medo das chamas saírem de controle e passar para a mata, mas isso não aconteceu. Aquela coisa parece que ficou mais furiosa ainda, pois naquela mesma noite aquilo passou a gritar o meu nome com a voz do meu pai. Os gritos vinham de dentro da mata. Era uma armadilha. A criatura talvez pensou que eu fosse bobo bastante para achar que era o meu pai que me chamava, e assim entrar na mata à noite e ficar à mercê da coisa. Peguei a minha espingarda e fui até a entrada da mata. Dei 2 tiros em direção à voz que me chamava. E em seguida eu disse: "Tá achando pouco? Você matou o meu cachorro." A única coisa que o meu pai deixou para mim. Se tiver achado pouco, eu juro por Deus que amanhã cedo taco fogo na mata por inteira. Assim que eu disse isso, os barulhos cessaram. Voltei para casa e nunca mais aquela coisa apareceu. Eu nunca mais deixei fumo ou mingau para caipora nenhuma. E a partir daí, sempre entrei na mata para caçar a qualquer hora do dia ou da noite. Mas por precaução, eu sempre levava uma garrafa de álcool e uma caixa de fósforo para intimidar aquela coisa. E sempre deu certo. Com o tempo, a cidade foi crescendo e a mata foi dando lugar a casas e praças. Mas até hoje, eu me lembro muito bem deste acontecido. E é aquele ditado: caipora bom é caipora morto. Boa noite.